Como é que é a vida real? A gente às vezes fica falando muito aqui de algumas teorias, hoje a gente vai ter um papo aqui sobre a vida real. Eu sou André Ricotti, no Falando da Mente, e hoje aqui um prazerzão com meu amigo Alexandre, grande Alexandre Monteiro. É isso. Para os que conhecem, para quem não conhece vai conhecer hoje, Exatamente. Né? E hoje, Alexandre, você topou aí, super obrigado por esse papo. E a gente hoje não vai falar de teoria, a gente vai falar da vida real, né? Então o pessoal vai conhecer um pouco quem é esse Alexandre, né? Com certeza. E não vamos dando spoiler não, vamos deixando aos pouquinhos, né? Então, vou pedir para você começar dando quem é esse Alexandre, hein? Pois é. Pode começar lá de trás. Né? Cara mudado, a gente vai ganhando discernimento na vida e vai mudando, né? Então, hoje, com certeza, eu não sou uma pessoa igual de quando eu comecei a trabalhar lá com 17 anos, né? Hoje eu sou auditor fiscal da Receita. Uhum. Trabalho numa divisão da Receita Federal que me dá muito orgulho, que é a divisão de combate ao contrabando e ao descaminho. É um trabalho de repressão ao crime aduaneiro. E é o braço armado da Receita Federal atuando contra o crime, né? E aqui no Rio de Janeiro, mais ainda, né? Que a gente tem uma situação meio diferente em relação aos outros estados. Então, me dá muito orgulho trabalhar nessa divisão. E aí, além disso, eu fui, durante 18 anos, trabalhando na Xerox, eu fui técnico durante 17. E a gente, para o pessoal saber, a gente trabalhou junto, por isso que a gente se conhece lá. Coincidentemente, eu também fiquei 17 anos lá. Exato. E aí, tive um ano como supervisor, depois eu fui trabalhar na matriz, né? Até que deu uma epifania que eu resolvi mudar o rumo para concurso público. A gente vai chegar lá, a gente vai falar disso. E aí, cara, é um cargo que me orgulha muito de estar nele. Sim. Quantos anos você está, Alexandre? Eu tô com 57. Fazer 58 em janeiro. Estamos ficando velho, Alexandre. Velho. Você é pai... Tô quase me aposentando, né? Coisa... Tô prestes a me aposentar. Que loucura. Agora, eu passei por uma perícia, né? Porque eu sou deficiente físico. E aí eu tive que passar por uma perícia. E idade não é critério de aposentadoria para quem tem deficiência. E aí, por causa disso, eu já poderia ter me aposentado em 2021, né? E eu não sabia disso. Foi uma coisa de Deus, assim, que apareceu para mim. E aí eu dei entrada. E o pessoal entendeu um pouco, quem tá te olhando assim, mas qual é a tua deficiência, só para... Eu tenho uma deficiência aqui muito localizada no ombro, mas também aqui no braço. Na época, no nascimento, houve um erro na manobra de parto. Isso quem disse é minha mãe, né? E aí acabou que essa manobra errada quebrou a minha clavícula e afetou alguns nervos aqui nessa área aqui do ombro. Só que a minha mãe... Ninguém falou isso pra minha mãe. A minha mãe, tipo assim, tio primário, assim. Mas em termos de conhecimento de vida, a minha mãe era uma coisa absurda, assim. E aí ela viu que tinha alguma coisa errada com o meu braço. Terminou a primeira amamentação, ela me colocou assim na cama. E aí quando eu tava quietinho, relaxado, ela deu uma pancada na cama, gritou e eu me tremi todo, menos o braço esquerdo. Que continuou parado. Que continuou parado. E aí ela viu que tinha alguma coisa de errado, e aí foi aquele escarcéu eu até brinquei, na maternidade. A gente estava conversando ali fora, sabedoria de mãe, né? Sabedoria de mãe. Em vez de levar a fazer N testes, ela deu uma pancada na cama e resolveu. Resolveu a situação. Quer dizer, lá na maternidade, aí vieram conversar com ela e tal. Mas o meu pai e a minha mãe eram pessoas extremamente obstinadas, assim. E aí eu tinha que fazer fisioterapia o tempo inteiro. Uma das coisas que meu pai fez, ele pegou um brinquedo que eu gostava muito, era um chocalho com luzes, sei lá. Aí ele amarrava num lustre com um elástico. Aí me colocava no chão, forrado, e amarrava o meu braço direito ao lado do corpo. Olha, pra você se forçar a usar o outro. E aí eu ficava o tempo inteiro tentando pegar esse brinquedo, aí trazia o brinquedo, aí o elástico puxava, eu soltava, ia lá, pegava de novo, ficava o dia inteiro fazendo fisioterapia. Caramba, hein? Aí é o que eu te falo, aquele conhecimento assim... As pessoas, às vezes, hoje em dia, assim, as pessoas perdem um pouco o poder de dedução das coisas, assim. Uhum. E o meu pai pensou, cara, se ele tem que fazer fisioterapia, então vamos fazer fisioterapia. Ele inventou essa maneira de
resolver esse problema. Eu não sei se você já viu na rua pessoas que têm um braço do tamanho de recém-nascido. Já. Não é uma coisa frequente, Uhum. mas as pessoas comumente já viram isso. Era a minha condição. É que não, De ter um aparentemente braço hoje que não não aparece. se desenvolveria. É. Mas com esse tratamento que meu pai acabou fazendo, o médico acabou escrevendo um livro sobre esse tipo de problema. É mesmo, que legal. Sobre o meu caso. E aí o meu braço se desenvolveu, o médico ganhou vários prêmios por aí, porque foi um paciente dele que acabou desenvolvendo uma coisa que não era normal. Que interessante, dentro de casa, né? Dentro de casa. Bom, mas aí começa, legal, vou pegar daí esse primeiro Alexandre, né? Sim. Hoje vamos falar de vários Alexandres. Sim. Né? Esse primeiro Alexandre Sim. que nasce com uma deficiência, né? Numa era em que, hoje em dia, se alguém briga com alguém é bullying, pobre coitado. Cara. E como é que foi ser criança com... Não vou dizer pra você... Aliás, assim, na nossa época, É. Ser criança não era fácil. Já não era fácil. Já não era fácil, Tinha que se virar mesmo. Mas eu fico imaginando algumas pessoas desse nosso mundo atual, se elas conseguiriam passar 10 minutos no nosso recreio. Assim. Então, futebolzinho da rua, então. Nossa senhora. Aí meus apelidos eram de T-Rex pra lá, né? Assim. Mas aí a gente chamava de volta, né? O cara que tinha orelha grande chamava de Telerge, sei lá, boca de bueiro, tinha um monte de apelido, né? Um apelidava o outro e ficava naquilo ali, e a gente acabava que resolvia os nossos problemas sem... Você sabe que a gente já falou algumas vezes aqui sobre bullying, até sobre cyberbullying, que é uma outra coisa. E é interessante o que você está falando, por isso até que eu peguei, porque o que a gente fala muito é que, na verdade, o bullying ele existe porque existe um valentão que tem problemas, mas ele encontra o fraco que também tem problemas, né? Sem dúvida nenhuma. E infelizmente só ficam querendo resolver batendo nesse cara, mas às vezes esse precisa, né? Sem dúvida. E o que você está trazendo, lógico, você na sua história, mas a gente tem mais ou menos praticamente a mesma idade. Sim. Na nossa época não tinha muito jeito, a gente tinha que resolver, né? Tinha que resolver. Lá. Não tinha mamãe. E é engraçado que aí o nome do canal é Falando da Mente, né? Isso a gente já meio que criava. Sim. Mas e a casca que a gente cria também? Por causa disso. Eu imagino até seu pai, o meu era um pouco assim, nunca... Meu pai também foi um cara sensacional, mas nunca foi aquele... Vou lá resolver pra você, não. Se vira e... A gente tinha até uma certa vergonha de falar algumas coisas. Ricote, assim, eu vejo hoje em dia os pais, às vezes, quer dizer, cada época com as suas coisas melhores ou piores, as pessoas se adaptam, né? E vivem conforme a época. Mas os pais hoje têm tipo como se fosse uma pessoa que é contratada para fazer entretenimento em festa de aniversário, que tem que estar o tempo inteiro dando atenção para a criança, não sei o quê, o tempo inteiro em cima da criança, aí tem que entreter. Cara, na minha época, meu pai e minha mãe, sei lá. A gente brincava com o que tinha também, né? E ele, na verdade... minha mãe lá na cozinha, meu pai saía para trabalhar, e a gente se virava com o que tinha ali e tal, brincava na rua ali com os amigos e tal, e em casa, muitas vezes eu brinquei sozinho em casa e tal. Era diferente a nossa época, né? Mas isso também acaba criando uma certa casca na gente, a gente fica um pouco mais... a gente não leva problemas assim tão a sério quando eles não têm que ser levados a sério. Problema sério, beleza. Eu estava até pensando aqui, no momento não está dizendo que teria que se normalizar ou que deveria ser assim, mas você pegou no ponto agora. Não precisava ser tão sério quanto hoje, parece. Exato. Uma coisa... A gente tinha que dar um jeito e se virava. Pois é. O valentão, na verdade, deixava de ser valentão. Mas aí, vamos lá. Essa nossa época, a gente passou muita dificuldade, recreio, playground, etc, né? Mas teve um episódio, eu era casado e a minha esposa, na época, ela tem um filho e eu tinha minha filha, diferença mínima de idade. E esse garoto, cara, um garoto maravilhoso, ele resolveu defender uma menina de um valentão. E ele acabou virando o alvo do valentão. O colégio não era grande, então eu tinha muito contato com o diretor
Mas era uma coisa que não estava se resolvendo. Não estava se resolvendo, ele sofrendo direto um monte de coisa. Eu não sou de me meter porque, conforme a gente está conversando, eu sempre resolvi os meus problemas. Uhum. Só que chegou num certo nível que aí fugiu um pouco do controle. Sim. Aí eu peguei, chamei o diretor, esperei ele chegar, sentado na entrada do colégio. O diretor chegou, sentei ele, virei para ele e falei assim, olha só, uma vez na minha infância, um valentão me pegou para Cristo e me bateu muito. Só que eu descobri que ele tinha mais ou menos uns 3 alvos, assim, além de mim. E aí nós 4 juntamos em cima dele e falamos que se você bater em um dos 4, os 4 vão bater em você juntos. E aí o cara deixou de ser valentão, nunca mais. E eu falei isso pra ele. Eu falei pro diretor, eu falei, olha, eu vou montar uma gangue dentro do seu colégio, com outros pais, e nós vamos Muito resolver bom. a situação. Ou então você resolve. Aí ele resolveu. É. E eu tô falando isso, mas diversas conversas aqui, é importante que a gente ajude os dois lados. Porque esse valentão, Sim. Normalmente o valentão também está trazendo uma traz carência, a carência. de pai, de mãe. Ele, na verdade, ele está buscando atenção. Sem né? dúvida nenhuma. Mas, enfim, não deve ter sido fácil. E daí, como é que o Alexandre Doer nasce? Quer dizer, como é que o Alexandre vai parar na Xerox do Brasil? Cara, isso foi uma história lá em casa. E eu vou até dizer, porque como eu também entrei e fui, e eu conheci o Alexandre lá... Mas você entrou na Xerox com quantos anos? Eu entrei na Xerox com 21. Eu entrei com 17. Você entrou com... então pior ainda. Antes do exército. Então, porque... Por causa da minha deficiência. Eu sabia que eu não ia ser escolhido no exército. Não, minto, eu entrei com 20. Mas por que eu tô falando para as pessoas entenderem? Porque a gente era técnico, né? Isso. E naquela época... Técnico, a gente atendia máquinas menores, impressoras e tal. Na época nem impressora não tinha muito. Só que para as pessoas entenderem, eram coisas pesadas. Por menor que fosse a máquina, a gente tinha que tirar peça, botar peça, tinha que... A gente usava aspirador de pó, era um toolkit, não era toolkit, né? Depois a gente carregava notebook e tal, quer dizer, e de novo, esse Alexandre I, quer dizer, ele já trazia ele tinha uma deficiência justamente física, né? Sim. Como é que esse Alexandre II nasce, olha e fala, eu vou para isso aí... Cara, isso foi... As coisas... Vocês saberem, ele teve uma bela carreira na Xerox. Obrigado, cara, mas você também, né? Aliás, você era um cara que eu... costumava seguir, assim, os ensinamentos, os passos, Continua assim. seguindo agora no canal, inclusive, com certeza, conta pros outros. Com certeza. E aí, eu tinha uns 17 anos e eu pedi dinheiro para ir pro cinema. E cinema naquele tempo não custava R$50 um balde de pipoca. Era uma coisa assim, estamos sem grana, vamos ali no cinema. É verdade. E aí... Cara, tomei um esporro da minha mãe, dizendo que não tinha dinheiro, não sei o que tal, bababá. E aí eu fui pedir pro meu pai, tomei outro esporro. E isso me deixou, cara, bem chateado, cara. Bem chateado. E aí eu tinha um TK-85, não sei se você... Opa, eu usei TK-83. Quem tiver curiosidade aí, pega lá, entra lá no Google e vê lá, TK-85. Eu programei em TK-83 aí. Então, e depois o meu primo tinha um 90... que já tinha cor, chique, não sei o quê, aí já era... Acho que ele já tinha tela. né? O outro era no gravador e na TV. O TK-85, pois é, gravador, né? A galera não sabe o que é dificuldade, bicho. Procura aí, TK-83, não, a galera não sabe o TK-85. que é dificuldade, cara. Aí, bati o meu currículo numa impressora matricial. Legal. No dia seguinte, eu acordei cedo, tipo 5h30, 6 horas da manhã. Desci, morava no MER naquela época. Inclusive, voltei a morar no MER, né? E desci, peguei um ônibus e fui pro centro da cidade, porque meu pai tinha trabalhado na Xerox. Ah, verdade. Só que ele já não era da Xerox. Eu não sei se ele estava no White Martins ou na Sotrec. Ele estava numa dessas duas empresas. E aí, eu bati meu currículo e fui pra porta da Xerox. Eu lembrava que meu pai tinha falado sobre Rua do Mercado. Isso, era ali. Mas eu não lembrava. E aí eu fui até a Rua do Mercado, achei a Xerox e cheguei na portaria e entreguei o currículo. Só que o cara da recepção olhou e falou assim, pô, mas você é técnico de eletrônico? Eu falei, sou. Tá tendo uma entrevista. Vai ter uma entrevista agora, você não quer subir? Sério? Eu falei, agora. Assim. Falei, agora. Agora olha como é que são as coisas, né? Deus, assim... Cada um acredita no que quiser, mas assim, eu sempre acreditei em Deus, mas nunca tive uma religião
que me levasse a ele, né? E só depois de muito ver é que eu fui entender que Jesus é o caminho que vai a ele, né? Então... Você não precisa ter nome para isso. Aí, eu, na noite anterior, eu peguei um livro de eletrônica digital que eu tinha. Era um livro preto com uma fita branca assim embaixo, com aqueles dígitos em 8, né? Com LED que acendia os segmentos, né? E eu estudei aquele livro de noite, depois de ter impresso o meu currículo. E aí eu subi, a mulher olhou, mas como é que você soube dessa vaga? Eu falei, não soube não, cheguei aqui para entregar o currículo e tô na porta. Ela falou, não, então entra. E eu fiz as provas, fui o único que passei. Caramba, você lembra o ano? Ah, lembro. 1986. Não, ano depois do Rock in Rio. Ah, porque eu fui... Porque o Rock in Rio foi um evento, né? O primeiro Rock in Rio foi um evento. Eu entro em 89 e 90. Pois é, eu entrei em 86. E caiu questão desse livro de eletrônica digital na prova, cara. Eita. Que eu tinha estudado na noite anterior. Então, assim, cara, cara, minha prova foi muito boa, minha entrevista foi excelente. E aí eu acabei entrando. Só que, quando eu estava voltando para casa, a Xerox já ligou para minha mãe. Antes de eu saber. Ó, prepara os documentos dele que na outra segunda-feira ele começa a trabalhar. Cara, quando eu cheguei em casa, o Chico estava armado, né? Você tem que estudar, você não tem que trabalhar. Eu falei, cara, mas vocês não têm dinheiro pro cinema? Como é que vocês vão me sustentar na faculdade sem que eu trabalhe, cara? Se vocês não têm dinheiro pro cinema, então... Aí foi uma discussão danada, cara, mais de 2 horas de discussão em casa, e meu pai uma hora virou pra mim e falou assim, essa é a tua decisão? Eu falei, então vai. E aí foi quando eu tirei a identidade. Verdade, tinha que ter. E você sabe o que é legal que você falou da Xerox, que me veio agora aqui, que ela, principalmente a gente aqui do Rio, ela dava uma oportunidade, né? E você sabe, a gente já teve, a gente trabalhou na época de Xerox e tinham 6.000, 7.000 pessoas, né? E ela dava oportunidade de segundo grau, né? A gente era técnico, né? Exato. Hoje em dia, infelizmente, também as pessoas fazem muito pouco isso, né? Procuram muito pouco. Então, cara... E modéstia à parte, era um belo emprego, né? Cara, eu ganhava um salário assim, cara... Minha mãe e meu pai nunca quiseram que eu ajudasse em casa, assim. Mas era um salário que me deixava assim, cara, tranquilo, tanto guardava dinheiro, não sei a gente brincava, não sei se você lembra, todo mundo virava técnico e arrumava logo, dava um jeito de casar, né? Porque parecia que era o partidão. Exato. A quantidade de gente que a gente conheceu que casou logo depois A gente tinha carreiras assim, né? Nas empresas, né? Mas aí já era o outro lado, né, Ricote? Que, assim, eu sempre fui muito bom nessa parte técnica na Xerox, né? Mas aí, falando sobre mente e trabalho, etc e tal, as empresas têm que dar um incentivo certo para que as pessoas façam o que ela quer que seja feito. Uma coisa que a IBM sempre fez e que a Xerox não fez foi colocar a área técnica dentro da área de vendas. Sim. A área técnica na IBM, até pouco tempo atrás, não sei se agora, mas até pouco tempo atrás, ganhava comissão nas vendas. Muito menor do que a parte de vendas, obviamente, né? Mas também ganhava comissão. Ajudava nas vendas. Ia nos clientes com o vendedor para que tecnicamente aquilo fosse suprido, né? Então, teve uma... Eu não lembro se era Petrobras, o cliente e tal. Eu tava consertando a 1045. A galera não vai saber, mas era uma máquina que parecia um freezerzinho. Eu sei, eu lembro. Eu amava aquela máquina. Já desmontei muito. Eu amava aquela máquina. Era uma máquina totalmente confiável, bicho. Totalmente confiável. Era uma... E aí eu tava lá consertando a minha máquina, quase, o gerente do contrato veio com o vendedor da Xerox. E aí perguntou, Alexandre, eu não tenho problema nenhum com a Xerox. As máquinas estão funcionando a mil maravilhas. Todos os andares eu não tenho problema nenhum. Só que o nosso coleguinha aqui, aí apontou pro vendedor, tá querendo trocar as minhas 1045 pelas 1065. Só que a 1065 já era uma outra máquina. Mas eu não tenho confiança, porque eu olhei pra máquina e achei que ela era muito plástico. Era uma bela máquina também. Mas era uma excelente máquina. Mas ela é meio plástico, não sei o que tal, não me deu confiança. Aí eu olhei pra cara do vendedor, o vendedor suando, né? Eu falei, não, olha só, pode trocar,
porque é uma máquina que já faz frente e verso, o seu trabalho vai sair grampeado. Ela tem uma confiabilidade absurda, tecnologicamente muito melhor. Só que ela tinha um teclado de escolher as funções que era meio plastiquinho ali. Furava, aquilo quebrava, sim, não sei o quê, sim. tinha que trocar o tempo inteiro. Então, acho que uma certa parte era esse teclado que as pessoas outra era aquele botão duro. Era botão, né? E aí eu falei, não, cara, pode trocar, porque você não vai ficar triste, você não vai se arrepender. E o cara vendeu um prédio inteiro de máquinas. Tempo bom. Porque eu corroborei. Só que aí, foi aí que eu fiz curso de 1065, porque o gerente do contrato olhou pro vendedor e falou assim, beleza, eu troco as máquinas, mas o Alexandre vai ser o meu técnico. E aí não teve jeito. Aí eu mandar um abraço pro Trindade, né? O Trindade recebeu a ligação do cara e falou, ó, só se o Alexandre for técnico aí. Grande Trindade, grande Trindade. Aí eu fui fazer o curso de 1065. Dente de leite fazendo o curso de 1065. Que era uma bela máquina, eu fiz também, apaixonado por aquela máquina. Também. Deixa eu pegar um pouquinho dessa... fazer um corte aí nesse momento. Favor. Que é legal, a gente falou um pouco, o que a gente está fazendo aqui é um pouco trazendo uma visão dos nossos 50 anos, né? Que a gente agora não é mais, graças a Deus, velho, a gente somos seniors, experientes. E eu acho muito necessário, eu faço isso muito com meus filhos também e outras pessoas. Então vamos lá, a gente teve o Alexandre que nasce aí numa família com uma determinada deficiência, olha uma dificuldade e o que você faz é decidir ir atrás e estudar e passar num emprego que de repente, se você se vitimizasse, você diria que você nem conseguiria, né? Sim. O que você acha como é que era a sua cabeça assim hoje, se você pudesse definir que fez a diferença para esse Alexandre olhar e não entrar num... Ai, meu Deus, coitado de mim, por que isso me aconteceu? Não sei se você já teve alguma vez, quer dizer, a família ajudou nesse sentido? É algo que veio de você também? Assim, não, porque... Vê bem... Eu sei que eu gosto de fazer essas coisas, jogo umas perguntas que a gente não combinou, mas não tem problema. Tem uma galera que está sempre correndo atrás do mais. Beleza. Eu só me mexia, até certo ponto da minha vida, eu só me mexia quando o calo apertava. Então o negócio lá da entrada na Xerox, o calo apertou, não tinha dinheiro para ir pro cinema, eu me virei e arrumei uma solução. E essa parte do concurso público foi mais ou menos a mesma coisa, porque, veja, o salário que a gente ganhava como técnico de nível médio, inclusive para a galera aí que está nos assistindo, o Senai é um centro que você tem um monte de profissões, segundo grau técnico. A gente já sai do segundo grau empregado, cara, trabalhando. E aí eu fiz faculdade à noite, toda a dificuldade, né, de fazer o turno inteiro de trabalho, mais a faculdade e tal. Mas esse negócio do concurso público também apareceu num momento de dificuldade. Também vamos chegar lá, Mas acho que esse primeiro ponto só que eu queria até deixar de mensagem aí pra galera, né, as dificuldades, elas existem, né? Mas é o que a gente realmente quer fazer que faz a gente... É o que a gente quer fazer. E é como a gente olha o problema, né? Você olhou o problema e olhou para a solução, né? Tem gente que olha o problema e fica sofrendo nele. Tem coisas que a gente não controla. E o que a gente não controla, cara, esquece. É isso aí. A gente fala bastante nisso aqui. Esquece. O que você controla é que você tem que buscar. Então, as pessoas, às vezes, tornam os problemas maiores do que eles são. E eu sempre olhei para o problema e falei assim, não, eu tenho que resolver. Até porque eu entrei na Xerox com 17 anos. O nosso papel era resolver problema. Sim, verdade. Sempre foi resolver problema. E eu tinha isso já de ensinamento até da própria empresa, a metodologia que a gente aplicava. Não, Nossa Senhora. Então, eu nunca parei para pensar, nossa, que problemão, eu não tenho ferramenta, ai meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Não, cara, você olha pro problema e vai e resolve, cara. Perfeito, engraçado, né? Esse é fato. Hoje em dia você vê, às vezes, as pessoas, elas estão analisando se o problema é bonito, é feio, tem cabelo, se ele é careca, se ele é barrigudinho. Né? Veja, a gente não pode analisar demais.
Então, por exemplo, se você quer ser uma boa pessoa, você não tem que ficar procurando os parâmetros, não sei o que, analisar, bababá. Cara, vá ser uma boa pessoa. Vai ser uma boa pessoa. Ponto. A gente sabe o que é certo e o que é errado, cara. A gente sabe quando você tá fazendo uma injustiça ou não está fazendo uma injustiça. E aí depois a gente vai entrar no ponto, a busca da verdade, né? Que isso é primordial na vida da gente, né? Mas a gente tem que parar de analisar muito e ser mais pragmático. Com certeza. Ir pra ação. Tem que agir, cara. Você tem que agir. Então, a gente sempre foi levado a isso, mas mesmo na Xerox, né? A gente resolver problema de maneira rápida e eficiente. E é verdade. E era engraçado porque isso, você tá falando, me veio na cabeça. Não tem muito hoje, né? Mas a gente era... Todos os cursos que a gente fazia, era tudo em cima de como resolução de problema, né? Óbvio, cara. Que é o famoso, até em inglês a gente fala troubleshooting, né? Isso. Que era, me veio a palavra, mas que era fazer saber entender se isso funciona, aquilo não funciona. E isso foi alguns erros que eu acho que a Xerox cometeu. Eu tô olhando de baixo, né? Tem a galera que vai olhar do CEO ali, CFO, para baixo. Mas nós estamos olhando daqui para cima. Isso. Uma das coisas que a Xerox errou foi ter achado que a área técnica era custo. E aí, na hora que você começa a terceirizar a área técnica, você perde isso. Verdade. Você perde isso. A gente jogava bola com o cliente, cara. A gente ia pro bar, depois do expediente, com o cliente. Tem muitas histórias que, inclusive, a gente nem pode contar aqui. Então, cara, a gente convivia, a gente tinha a nossa vida com os clientes, assim. Os clientes eram parte da nossa vida ali. Então, muita coisa das soluções que a gente encontrava para os clientes e para a empresa, para a Xerox, passavam por essa relação. E na hora que você terceiriza isso acaba, isso passa. O que eu posso falar assim mais é que foi ela, mas foi uma era ali, né? Muitas empresas até hoje se fala, né, muito sobre história do Walmart, várias empresas. A Xerox é um case, né? Junto com Kodak e outras, a Xerox também é case. E que foi aquele momento que achávamos que tudo era reestruturar, né? Tinha até um nome, que eu esqueci o nome agora. Reengenharia, cara. Foi um dos... Olha, cara... Que foram vários, caô, né? bicho. Reengenharia foi total caô, cara. Eu sou formado em administração. Então, assim, reengenharia para mim foi caô. Total caô. Mas é um belo exemplo do que uma empresa, até hoje, todos nós temos amigos, né? Não. A gente tem grupos que a gente se fala até hoje, né? Eu hoje sou casado com a Jaqueline, que era também funcionária. Aliás, né? Jaqueline, um beijo. Era funcionária, todos os meus filhos nasceram também com a Xerox. Eu só... Mas então, o meu pai era da Xerox. E eu via a condição de vida que o meu pai nos dava. Quando eu fui procurar emprego, eu não fui a outro lugar. Porque eu olhei pro que meu pai tinha e falei, não, é isso que eu quero. E aí fui atrás. E, na verdade, eu conquistei, né? Sim. Na verdade, eu conquistei. É que eu lembrei da minha... Você contou, até desculpe, rapidinho, que a minha... Como eu entrei na Xerox, a minha outra loucura, porque eu tenho um grande amigo de infância, o Marcelinho. Um grande abraço, Marcelinho. Ele virou, a gente estava também aquela coisa de moleque, o que a gente vai fazer? Ele falou, não, vamos fazer currículo e vamos distribuir. A mesma coisa, vamos para o centro da cidade. Começamos a distribuir. Eu me lembro até hoje, no final da tarde, ele falou, cara, a gente tem que levar lá na Xerox. Eu falei, Xerox? Eu não tinha noção que era, a gente vai vender, apertar cópia. Ele falou, não, tem uma empresa. Eu falei, tem. Ele falou, sou louco para trabalhar lá. Mas você fez segundo grau técnico. Eu fiz segundo grau técnico. É isso. Mas eu não tinha ideia. E aí, muito rapidinho, a gente foi numa copiadora que tinha ali naquele prédio... Avenida Central? Não, aquele redondo que tinha lá na Santa Luzia. Ah, sim. Pô, esse é um detalhe importante. Ali embaixo tinha a Copiart. Copiart, isso mesmo. Fomos ali, fiz a impressão do último currículo, só tinha um. Naquela época não tinha impressão, na verdade. Eu tinha um Copiart físico... foi meu cliente. Então, eu tinha um físico, fui lá, tive que tirar a última cópia, a gente foi lá, entregamos. Só eu fui chamado. Eu fui chamado num dia de greve, não sei se era naquela greve de ônibus. Cara, eu fui pegando baldeação. Eu me lembro até hoje que eu cheguei lá. Foi com na maior dificuldade. Né? Curtis. Ah, o Curtis, pô, grande abraço, Curtis. E eu me lembro que ele olhou... Curtis é gente boa demais. Eu tenho uma outra dele. Eu fiz a minha faculdade graças ao Curtis. Eu também, eu não sei se ele sabe disso, mas depois eu até conto se der tempo. Mas basicamente ele falou, cara, só pra você ter vindo, você já... E aí eu passei... Ganha ponto.
enfim, fiquei 17 anos lá dentro. Esse meu amigo nunca foi chamado, depois eu até coloquei ele como concessionário. Ah, sim. E aí o já era primeiro cliente que eu atendi foi a Copiarte. É por isso que eu queria... Que maneiro. A gente ficou amigo, era um casal também. Sim, casal. Eu falei assim, cara, se eu contar para vocês que eu vim aqui e eu entrei, e o primeiro que eu fui sozinho, que a gente não ia sozinho no início, meu primeiro era sozinho. Um casal gente boa, eu até perguntava para ele assim, eu perguntava para eles, né? Tipo assim, cara, vocês convivem em casa e convivem aqui na empresa e vocês estão o tempo inteiro junto, como é que funciona isso, né? E vocês sempre se veem. Aí eles falavam, não, nas férias a gente se separa. Cada um vai para um lado, tira uns dias assim. Então vamos a um terceiro Alexandre. E aí, o que acontece quando o Alexandre resolve ir para o setor público? E como é isso? Porque até agora a gente estava na vida privada. Olha, você teve o exemplo do seu pai. Sim. Entra para a vida privada, fica aí... Meu pai, quando eu falei que eu ia sair da Xerox, ele queria me matar, porque ele queria que eu aposentasse ali, né? Era a visão que você é louco. E eu tava indo para a Microsoft dali, Sim. E ele olhava para mim, tipo, caguei, né? Mas você tem que se aposentar, você é maluco, né? Você vai... E como você vai parar no setor público? Isso, Ricote, assim, a gente tem opções à nossa frente, assim, né? Você olha para o teu futuro e vai mapeando oportunidades. Continua, inclusive. E aí, conforme essas coisas vão se aproximando, conforme o tempo passa, você vai trabalhando para trazer aquilo para você. Umas coisas vão dar certo, outras coisas você vai esquecer, mas sempre mapeando essas coisas para que você trabalhe para aquilo. E uma amiga minha, há muito tempo atrás, ela foi estudar, e na época eu não quis, mas aí já entrou uma semente. Aí eu já mapeei aquilo e falei, pô, tem setor público? Como é que funciona isso? Comecei a ver tal, e deixei aquilo ali guardado num canto ali. E aí, uma coisa que eu ia dizer é que a Xerox, pelo emprego que ela nos proporcionava, a gente acabava acomodando também. Sim. Traz uma certa acomodação. E aí, conforme você falou, o curso te fez ir para a faculdade. Quem me fez ir para a faculdade foi minha mãe. Ela me inscreveu. Eu vou rapidinho, já que você tocou nesse assunto. Eu tinha casado na primeira vez, aquela coisa, né? Novo, você acha que você ficou rico. Mas, enfim, por outras razões, eu estava me separando, né? Muito novo. Sim. E aí eu tinha entrado e tranquei. Né? E eu me lembro até hoje, ele em pé, ele falou assim, mas por que você vai trancar? Eu falei, porque não dá tempo e tal. E aí ele me falou uma frase que falou assim, olha, na vida tudo é prioridade. Você só não está dando prioridade. É isso. Eu nunca esqueci essa frase. E realmente eu olhei e falei assim, eu vou estudar. E aí era estudar de noite, era trabalhar o dia todo, chegar meia-noite em casa. E 6 horas da manhã tá em pé de novo. 6 horas da manhã tá em pé de novo. A gente às vezes viajava, eu viajava muito depois para Nova Volta Redonda, atender máquina e tal. E eu brinco que o coach ele existe na minha vida e essa frase nunca saiu. E assim, eu não me formei em 4 anos, eu me formei em 5 anos. Algumas matérias eu repetia, às vezes um período eu escolhia menos matéria e tal, mas aos trancos e barrancos a gente leva e resolve, né? Uhum. É um problema que eu tinha que resolver. E aí foi minha mãe que me inscreveu na faculdade e eu falei, não, ela tem razão e eu fui. Mas aí, essa minha amiga começou a estudar, pintou aquela semente, eu coloquei ali no meu mapa de oportunidades ali, eu coloquei aquilo ali e fiquei observando, fui saber de alguma coisa ali, como é que funcionava. E a minha irmã começou a estudar. Aí ela me chamou para estudar com ela. Aí foi quando ela falou que existia vaga para deficiente. Falei, pô, então tem uma oportunidade. Só que a maneira como ela foi estudar, no cursinho que ela estudava aqui no Rio, não era uma coisa que eu gostava, assim. Eram 150 pessoas, parecia um auditório lotado de gente. E um cara escrevendo num quadro, falando no microfone lá no final, e não era uma coisa que tava, assim, pra mim não era bom. Só que aí teve um dia que minha irmã passou. Minha irmã passou pra Previdência. E aí, eu juro que são coisas que acontecem, certas coincidências que, na verdade, quando você vai ver, não são coincidências. Uhum. Eu trabalhava na Matriz, eu tinha feito Fundação Getúlio Vargas, né? Uma pós-graduação de gestão estratégica de serviços. Foi uma pós-graduação sensacional que eu fiz e tinha tudo a ver com o Xerox. E aí eu fui trabalhar na Matriz e um cara do lado da minha baia, com 40 anos, foi mandado embora. E eu tinha 33.
Aí o desespero do cara, essas coisas assim, aí eu olhei pro lado, vi a chefe lá. Cara, ela tava sorrindo, bicho. Eu já mandei gente embora na Xerox quando eu fui supervisor. E pra mim foi uma draga, bicho. Mandar pessoas embora, pra mim foi... Não é fácil. É uma coisa muito difícil, cara. Só que aí as coisas caíram no meu colo, eu vi que tinha coisa errada e peguei, escolhi 2 que tinham coisa realmente... para que eles fossem mandados embora. Então me facilitou. Mas, de certa forma, é uma missão difícil. Mas ela estava sorrindo. E aquilo me virou uma epifania, bicho. Porque minha irmã passou. Eu falei, cara, então concurso público não tem indicação? Bom, pelo menos federal não tem, né? E aí a minha irmã falou, olha, Alexandre, vou jogar isso tudo fora. Já passei todos os livros, vou jogar tudo fora. E eu falei, não posso ser mais burro que a minha irmã, né? Aí eu peguei... Todos os livros, minha irmã... Boa disputa de família, né? Saudável. Um beijo pra minha irmã, né? E aí eu falei, não posso ser mais burro que a minha irmã. Aí peguei todos os livros e foi ali que eu comecei a estudar. Tentando conciliar trabalho e estudo. Até que teve uma hora que eu já estava completamente alucinado com isso, porque, cara, você alucina. E aí aquele tal negócio, ou você alucina ou você não vai passar. Você tem que ter aquilo tão enraizado em você... que você vai fazer tudo pra isso, como você falou, prioridade, certo? Deixei de aniversário de amigo, deixei de... Cara... as histórias que quem passou pra concurso público é dedicação. Eu ia pra praia, eu levava livro de direito, porque não precisava de muito cálculo, eu ia pra praia com livro de direito, bicho. Ia lá, tomava um banho, voltava, água doce, me secava, sentava e livro. E eu não parava de estudar, cara. Aí, cansado, tal, 16 horas por dia estudando, 12 horas por dia estudando. Aí eu deitava na cama assim, pô, tô relaxado. Agora não, vou dar uma descansada. Aí eu pensava assim, tem algum vagabundo estudando mais do que eu. Olha. Aí eu já entrava em desespero, falei, não, cara. Aí eu já levantava e já ia de novo pros livros e já ia me acabar lá de estudar. E minha vida era Coca-Cola e café, Coca-Cola e café. Foi uma loucura, assim, cara. Mas só que é o seguinte... As histórias são assim, né? Não é fácil, né? O pessoal acha que é fácil. Mas 1 ano e 8 meses foi o que durou. Caramba. De loucura, assim. Só que aí, de novo, a providência divina. Eu estudava nos cursinhos, assim, que eram menores, assim. Então, era meio que uma aula particular, assim. Era, tipo, 15 pessoas na sala, 20 pessoas na sala. E tinha uma prova na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Uma prova de 2º grau. E aí minha irmã me perturbando. Você tem que fazer essa prova, você tem que fazer essa prova. Eu falei, cara, não tem nada a ver comigo. Eu tô estudando para fiscal, cara. Isso tem nada a ver comigo. E aí um professor meu, que trabalhava no BNDES, dando aula para mim, não lembro qual era a matéria, Direito Público, alguma coisa assim. Quando eu fui pegar essa matéria na internet para baixar os documentos lá, para estudo, tinha uma pasta lá, que ele também estava dando aula para este concurso. A CVM, o mercado, não sei o quê, Eu falei, cara, não é possível. Cara, isso não é coincidência, cara. Não. Aí eu fui, entrei, baixei o material, me inscrevi na prova e fui fazer e passei. Olha, legal, você não sabia. E passei na prova. Só que eu tava indo para São Paulo fazer a prova da Receita Federal. Era final de 2005. Eu tava dentro do ônibus indo para São Paulo. A minha irmã me ligou e falou assim, Alexandre, teu nome tá no Diário Oficial, tu passou pra CVM. Caraca, irmão. Eu já tinha conquistado o meu objetivo. Era um trabalho de 2º grau. Eu não ia ganhar a mesma coisa. Mas eu já ganhava mais do que meu trabalho na Xerox. Mesmo sendo 2º grau. E quando eu fui fazer a prova, bicho, eu tinha tirado o elefante das costas. Sim. Toda aquela preocupação, caraca, eu tô desempregado, não sei o quê, sumiu. É bom demais, né? Aí eu fiz a prova leve, cara. Só que a prova de contabilidade foi uma coisa tão absurda que um cara que estava sentado do meu lado, quando ele abriu a prova de contabilidade, começou a chorar. Sério, nervoso? A minha prova foi sábado à tarde, domingo de manhã e domingo de tarde. Caramba. Era muita coisa. Muita matéria, tipo 28 matérias para estudar. Uma coisa... Não é um processo, as pessoas acham, a gente fala às vezes mal, né? E aí eu vou te perguntar um pouquinho sobre isso. Por favor. Como é que é a vida do... Não sei até quando você pode falar, né? Mas no Brasil a gente tem um pouco essa visão do funcionário público, ele tem a estabilidade, a gente sempre teve algumas coisas que incomodam. Como é que você que ficou tanto tempo no privado, como é que você viu
o funcionalismo público hoje? Foi o que eu falei para você sobre a coisa do incentivo, né? Normalmente, o servidor público, se ele se omitir, ele não vai arrumar problema. E aí teve eu era chefe de equipe na bagagem, lá no aeroporto de São Paulo, cara. O aeroporto de São Paulo era uma loucura, cara. É até hoje, né? Uhum. Mas hoje a coisa tá mais grande, estruturada. né? Na época que eu cheguei, era uma coisa absurda, assim. E... qual é o incentivo que eu tinha para fazer o meu trabalho? Era eu mesmo. Eu tinha uma responsabilidade para fazer. E aí uma das coisas que eu acho diferente entre o setor privado e o público, trabalho de auditoria, trabalho de fiscalização, etc. Quando você entra novo na empresa, você não vai para dentro do maior cliente da tua empresa. Você vai começar pelo menor cliente. Porque se você fizer alguma coisa de errado, é uma coisa que dá para consertar. Isso. E você vai ganhando experiência e vai crescendo. Quando eu entrei para auditor fiscal da Receita, você ganha todas as suas atribuições, todas as suas prerrogativas e também as responsabilidades. Eita. Você não entende nada, eu cheguei na bagagem ali naquela hora, não tinha nem ideia da legislação, mas se eu cometesse um erro, eu já estava com tudo nas costas. Então, a responsabilidade começa no seu dia 1. Completa, é full. Você não tem... Aí, existe aprendizado? Tá, existe aprendizado, mas você já... Se você cometer um erro, quando você comete um erro na iniciativa privada, um erro você pode ser demitido, mas se eu cometo um erro no serviço público, na posição que eu tenho, eu posso responder processo criminal. E aí a coisa muda de figura. As pessoas têm que... A depender do cargo no serviço público, é uma função muito difícil e você só faz porque você quer fazer. É interessante que você falou da automotivação, né? E autogerenciamento. Você se automotiva e se autogerencia. Cara, minha equipe lá, quando a gente pega droga, cara, é comemorado. É comemorado quando a gente pega droga. Mas é uma automotivação. Tem meta lá para cumprir e tal, só que... É que eu acho que essa é uma diferença, né? É a diferença. Eu tenho um amigo que a gente vê, ele é funcionário público, e às vezes a gente conversa, né? Ele fala, eu não aguentaria essa vida, né? Que ele gosta de cá, eu falo, não sei se eu aguentaria essa vida, né? Mas bem diferente. Mas aqui você... Às vezes, muita gente hoje não aguenta, mas você Sem o dúvida. tempo todo você tendo que ser empurrado, metas e... O tempo inteiro. E aqui você tem uma cobrança, você tem uma exposição, mas não tem... não tem... olhando de fora, às vezes, aquela coisa de, quero subir, eu quero... Não, né? Foi o que você falou, você tem o seu... Tem gente que tem essa vontade de ser chefe e tal, de ter... pessoas a comandar, de ter pessoas para servir seu café, uma sala separada, um carro à disposição para rodar com você para onde você tiver que ir, para reuniões e tal, tem motorista e tal. Eu não tenho essa... Eu prefiro eu estar na ponta. E já são quantos anos? Eu tenho 19 anos de Receita. Você tá seguindo... 19 anos de Receita. Só tive 2 empregos, bicho. A Xerox, que eu mesmo pedi demissão para estudar, e a Receita. Mas é que eu acho que o legal desse papo é justamente isso, porque são 2 mundos que tem muita gente que não consegue, não vive um e não vive o outro. E aí, você falou sobre o negócio da estabilidade, né? As pessoas não entendem muito a questão da estabilidade e eu acho que mudanças são sempre bem-vindas, né? A gente tem sempre que tentar evoluir, melhorar, etc. A estabilidade é para todos os cargos? Cara, não sei. Eu acho que não. Particularmente falando, eu acho que não. Não deveria. Mas alguns cargos não tenha dúvida que precisa de estabilidade. Uma vez eu e meus amigos lá, eu era supervisor lá de Guarulhos, e a gente pegou uma carga que era proibida. Mas era uma coisa gigantesca. Tive que chamar a Anvisa e era uma coisa proibida por lei. Só que no meu plantão seguinte, isso era um final de semana, no meu plantão seguinte, uma pessoa veio até mim descendo toda a hierarquia do aeroporto para me perguntar por que eu tinha pego aquela carga se era destinada ao Rio de Janeiro. Era um avião Miami, São Paulo, Rio.
Eu falei, não, porque a jurisdição do aeroporto, quando o avião encosta o pneu no asfalto aqui em Guarulhos, a jurisdição é minha. Eu fiz uma análise de risco e achei que, por bem, eu tinha que realizar o serviço agora. Não, mas a carga era para o Rio, você tinha que ter avisado o Rio de Janeiro. Eu falei, por quê? Só que aí é que vem a diferença entre o setor público e o privado. Eu posso e eu vou fazer, porque eu sou autogerenciado, automotivado, e a lei me dá as prerrogativas para cumprir com as minhas atribuições. A minha atribuição não é fiscalizar? Então eu vou fazer. Só que aí eu tenho as prerrogativas. E uma delas é a estabilidade no emprego. Essa pessoa que veio me fazer essa pergunta, eu não sei qual a intenção deles. Não, mas está claro o exemplo de Mas eles não iam poder me mandar embora pelo serviço que eu estava fazendo. Ele poderia usar isso, né? Eles não podem me comandar se eu vou tendo ou não... essa vantagem em cima de você. Não. Não. Interessante. Então, no caso do auditor fiscal, de um delegado da polícia, um agente, e alguns cargos no setor público, essa estabilidade é extremamente necessária para você evitar desvios de conduta, etc. Isso é muito necessário. Você tem que ter liberdade de ação. Muito bom. Alexandre, que a gente já está chegando no final? No final, mas eu queria agora pegar, quer dizer, chegamos no primeiro... No segundo, no terceiro, o quarto, Alexandre, que é o que está vindo aí, que você estava me contando, que você começou a brincar de foto e aí veio uma outra coisa. Conta pra gente um pouquinho o que vai ser esse Alexandre A fotografia foi próximo. A fotografia foi uma coisa que entrou na minha vida meio sem querer. Numa viagem para os Estados Unidos, uma pessoa me pediu para comprar uma câmera. Aliás, James, beijo para você. Ele pediu para eu comprar uma câmera e eu trouxe a câmera para ele, lá dos Estados Unidos. Era uma câmera absurda, novidade da Canon e tal. Só que aí eu usei a câmera lá nos Estados Unidos, num evento de esportes e tal. E eu gostei, cara. As minhas fotos começaram a ficar boas, o técnico do timinho me chamou para dentro do ginásio para poder tirar foto lá na beira da quadra, e as fotos ficaram boas e eu entreguei a máquina e comprei uma. Olha. Só que isso, eu fui fazer um curso de drone na Receita Federal, porque é uma ferramenta... a gente pode colocar um monte de ferramenta, mas nada vai substituir o fator humano. Ajuda? Óbvio que ajuda. Mas o fator humano é primordial. E aí, drone é uma ferramenta que não precisa mais ser provada. Drone já tem a sua eficácia comprovada, não precisa mais de comprovação de nada. É uma coisa extremamente necessária. Só que a aula de fotografia nesse curso foi voltada para a fotografia. De máquina. Aí eu virei pro coordenador do curso e falei, cara, olha só, a sua aula de fotografia foi maravilhosa, mas eu acho que para uma aula, um curso de drone, tinha que ser fotografia e vídeo para drone. Aí ele falou, então, muito bem-vindo, você é o novo instrutor da Receita Federal de drones. E já me inscreveu, e no próximo curso eu já estava como instrutor da Receita Federal na parte de drone, nessa área de fotografia e vídeo. Caramba, hein? E vai... Cara, aí, eu tô me aposentando, como eu te falei, né? Acabou que a fotografia me apareceu sem querer, mas isso acaba que vai se tornar a minha missão depois de me aposentar. O fotógrafo e o piloto de drone, instrutor, sei lá. Eu acho que o muito legal de todo esse papo, Alexandre, é que você mostra que a força de vontade, a automotivação, e aí principalmente o estudo constante não para, né? Você está falando o seguinte, até paradoxal, eu vou me aposentar, mas na verdade você vai... Com certeza, conhecendo, você vai estudar mais para ser melhor ainda na fotografia. Fotografia é um mundo. E o drone é um mundo que ainda está começando a crescer, né? A gente não sabe ainda brincar de... Então, a gente brinca de drone, na verdade. O nosso curso lá na Receita Federal, na verdade, é um curso para pilotar drone com segurança. Eu não ensino a fazer filmagens cinematográficas, etc. Até dou umas dicas assim, mas aí eu mando procurar no YouTube e se vira. Mas a gente vai ensinar legislação, segurança de voo, acesso ao espaço aéreo, análise de risco. Tem um monte de coisa envolvida com essa maquininha que pode bater no helicóptero tripulado e causar um acidente gravíssimo. E nós temos que respeitar o espaço uns dos outros, e a gente passa isso
as pessoas, né, que fazem esse nosso curso. Muito e é uma legal. coisa que eu gostaria de seguir. Vai fazer, não tem depois. dúvida. Depois dessa história toda, Então, não tem agora, dúvida. pra você ver, eu tenho 3 pós-graduações, cara. Você vê, né? Parecia que não ia conseguir nem fazer uma no faculdade. setor público, né? Assim, É. Mas, cara, a gente tem sempre que buscar conhecimento. Alexandre, queria muito te agradecer e não queria deixar só de pedir, te abrir para... Faltou um Alexandre aí, que é o Alexandre pai, né? Eu sei o amor que você tem pela sua filha. Bárbara, um beijo também. Se você quiser falar alguma coisa para ela, eu sei que você ficou um tempo longe dela também. Amo muito, mas... Inclusive, ela são partes da nossa história, às vezes, que a gente tem que fazer. Eu também já morei em outro estado, longe dos meus filhos. Uma depressão que eu tive foi quando ela veio morar no Rio de Janeiro e eu fiquei em São Paulo, né? Foi uma depressão forte que eu tive e eu curei a minha depressão. Não foi com remédio, tomei remédio lá, tal, mas o que me curou mesmo foi a corrida. É mesmo? Você começou a correr também? Eu pesava 110 quilos em fevereiro de 2009. Em novembro de 2009 eu estava pesando 80. Caramba, essa parte eu não lembrava. Mas assim, para poder... o exercício traz isso pra gente, né? Mas porque eu tô precisando voltar, né? Mas... não podemos parar, né? Ainda mais com essa idade de menino que a gente tá. Mas eu queria deixar esse espaço aí, porque eu sei quanto você gosta dela e eu sei que isso... Eu lembro mais ou menos dessa época, a gente começou a conversar um pouco, eu sei que foi dolorido e ficar longe de filho não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Meu amigo, só posso te agradecer por você ter sido tão aberto aí, contar essa história. Espero realmente que para as pessoas... a ideia hoje foi ser um papo real, vida real. O Alexandre é um cara... Vida real total. Sim. Pragmatismo, irmão. Filho com a deficiência, viveu nos anos 80, né? Não estudo, como eu também não estudamos as melhores faculdades do país, né? Mas isso nunca foi problema, porque estudar é de cada um, né? É isso aí. E nunca tivemos medo do que vinha pela frente, né? Isso aí. Já me perguntaram isso uma vez quando, você trabalhou na Microsoft, trabalhou na Xerox, eu falei, mas... Eu falei assim, eu nunca parei para pensar muito se era ou não. Mas assim, você era um cara lá na Xerox que eu admirava e meio que te observava para poder seguir os passos assim, cara. Então, para mim, é uma honra, um prazer enorme estar aqui participando do teu podcast, cara. E para mim também. Irmão, muito obrigado, cara. Nada, tamo junto. Vambora? Vamos. E eu queria agradecer aí todo mundo. Quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. A câmera é sua. Pessoal, só o próprio esforço vai levar vocês a algum lugar. Ninguém vai passar a mão nas suas costas ou vai ficar te empurrando para lá e para cá para você fazer as coisas. Você tem que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. E assumir não é para agora. Então, apenas seja pragmático, veja os seus objetivos e realize-os com toda a força de vontade que você tem, enquanto é novo, né? Pois disso, só vou pedir, curte, compartilha, comenta, passa para aquele teu amigo, passa para aquele teu primo que está bem devagar, né? Está precisando de um empurrão. Isso. E vai ser um prazer. Quiser fazer perguntas, certeza que a gente vai ter prazer em responder também. Todas. Se quiser reclamar, fica à vontade. Também. É importante, a gente fala assim, pode falar mal também. Importante que pode comentar. Com certeza. Né? Muito obrigado de novo. Um abraço, gente. Vambora. Valeu.